uma história em torno dos comentários que enfileirávamos sobre a justiça no mundo. Um grande juiz, domiciliado num planeta onde o amor já se solidificou, as suas bases nos corações, foi indicado para vir à Terra, a fim de verificar o progresso do direito entre os homens. Grandes gênios da espiritualidade superior, desejando conferir os valores da evolução terrestre, designaram-no para observar os fenômenos da consciência reta no círculo das criaturas. Como estariam as nações terrestres depois de Jesus Cristo, o celeste orientador, justiçado na cruz? Achar-se-ia a comunidade social integrada no ensinamento do amai-vos uns aos outros? Grande civilização havia sido fundada em nome do Mestre Inesquecível. Sabia-se que a imagem do Senhor constava de múltiplos símbolos patrióticos nos santuários e nos parlamentos, nos lares e nas escolas. E, em nome do Cristo, lavravam-se documentos oficiais, expediam-se decretos, instituíam-se programas educativos. Como estaria sendo praticada a substância do Evangelho na vida social comum? De certo, o discernimento irrepreensível permanecia vigilante em todas as casas da direção espiritual. Para examinar essa realidade, o mensageiro devidamente credenciado vinha ao mundo, revestido de poder para exprimir-se quanto ao assunto. Atendendo desse modo ao objetivo que o trazia, acompanhámo-lo a uma grande capital da civilização moderna, ingressando de imediato num tribunal movimentado em que se processavam os serviços do julgamento de um homem desvalido e sozinho. O mísero comparecia à frente do júri por haver sido apanhado em delito de furto. Nós e o emissário do plano superior ficamos a par da verdadeira situação do réu. Espíritos amigos sustentavam-lhe a coragem moral e a luz da prece lhe coroava a fronte. O desventurado pedia a Deus que abençoasse a esposa doente e os 4 filhinhos menores que curtiam dolorosas privações na furna de miséria que lhe servia de lar, rogando perdão da providência divina para o crime que cometera. Roubara, sim, assaltar um empório comercial, cedendo à tentação de apropriar-se de alguns gêneros alimentícios para a subsistência de sua família, um negro momento da sua sorte. Reconhecia-se, porém, arrependido, esperava recuperar-se e trabalhar. Ultrapassara os 40 anos e, havendo falido no singelo empreendimento agrícola a que se afeiçoara por muitos anos, vira-se condenado ao desemprego e ao abandono. Ninguém desejava contratar a cooperação de um homem considerado velho e inútil. Errara por semanas, a caça de um trabalho digno, mas todas as portas cerraram-se, inflexíveis. Enquanto a saúde lhe garantira a casa, tivera forças para sobrenadar. Contudo, ante a mulher muito enferma e as crianças famintas, não encontrara recurso senão de mergulhar na escura corrente das ideias deploráveis que o seduziram ao furto. Desertara da virtude, caíra lamentalmente, entretanto confiaria-se ao porvir. O Senhor ajudá-lo-ia e levantar-se-ia. A oração do réu nos doía a alma. O examinador da justiça, comovido tanto quanto nós, aguardou o veredito na expectativa de uma corrigenda benéfica, basada em estímulo à restauração moral do culpado. Aquele pai sofredor poderia materializar ainda no mundo santificantes bênçãos, e a justiça não deveria incentivá-lo ao desespero ou à revolta. No entanto, com enorme desapontamento para nós, o infeliz foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ouvindo os soluços convulsivos do infortunado, que reconhecia frustradas
todas as suas esperanças, o mensageiro do alto tentou confortá-lo indiretamente e anunciou que o visitaria o dirigente do país na suposição de conseguir um reajuste. O tribunal parecia sombreado por estranhas perturbações. Provavelmente, inspiraria medidas adequadas à administração da metrópole que visitávamos, e a justiça surgiria no caso, nos moldes indispensáveis da compaixão. Nós o seguimos sem detença, atingindo o formoso palácio do governador. Talvez, por coincidência, o magnífico solar vivia um dia de festa. Muita gente ocupava-lhe as dependências, carros suntuosos, altas personalidades sucediam-se à porta. Num salão engalanado de flores, o governador foi identificado por nós no instante preciso que, solene, à maneira de um semideus, chamava um homem de nariz adunco e de olhos felinos e o condecorava sob aplausos gerais. Alguém nos esclareceu em poucos segundos. Era o homenageado, um insensível oficial de guerra que planejara a morte de milhares de homens, que depredara por conta própria e que se enriquecera à custa da pilhagem, que espalhara o infortúnio em diversas direções e que manejara cruel, variados instrumentos de destruição. Ao redor dele, centenas de entidades reclamavam, choravam, gritavam e gemiam, e o crivavam de maldições. Era precisamente esse homem o herói da festa, glorificado pela autoridade máxima da nação com significativa medalha. O magistrado espiritual procurou comunicar-se em espírito com alguns dos responsáveis, mas todas as atenções estavam centralizadas na ruidosa alegria do ambiente, regada por numerosas taças de saborosa champanhe. E vimos, então, o mensageiro do alto, em atitude de profunda tristeza, a despedir-se com um gesto amável de adeus, remontando ao mundo feliz de onde ele viera. O narrador fez longa pausa e, afinal, quebrando o silêncio, alguém perguntou: mas nunca mais receberam notícias do emissário desencantado? Como teria ele respondido aos instrutores quanto à missão que lhe fora confiada? O velho companheiro sorriu demoradamente e esclareceu: tivemos notícias, sim. Às interpelações dos mentores da vida mais alta, ele notificou que havia algo de errado na máquina da justiça humana e que, por isso, rogava o prazo de 500 anos para continuar observando os homens a fim de responder. Os comentários de nossa pequena assembleia continuaram acesos, mas então o ancião entrou em silêncio e, embora inspirado por nossas interrogações, calado e sorridente, despediu-se de nós. O acaso não existe, eu não planejei a página, mas essa página caiu como uma luva para os dias que estamos vivendo. Mas como nós estamos aqui a serviço de Jesus, nós vamos escutar uma prece que a dona Eliane vai fazer para começarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Pode falar, dona Eliane. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por me dar a chance de fazer parte desse grupo de amigos que tanto me ajuda. Jesus, envia teus anjos para abençoá-los. Agradeço, Raquel, pelo grão de areia que me trouxe tantas recordações. Liguei minha vitrola, tirei meus bolachões do mofo e dancei, cantei. E, mais uma vez, agradeci a Jesus por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Voltei a ter alegria. Graças a Deus. Graças a Deus, dona Eliane. Graças a Deus. O mundo fica muito feliz com gente alegre. E Jesus também. Sérgio, meu querido, para quem entrou na sala e não me conhece, esse é o Sérgio Soares, já repetimos, do Centro Espírita Irmãos de José Grosso, lá em Muriqui. A palavra é toda sua, meu querido amigo.
Seja Boa bem-vindo. tarde a todos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, vozeirão. Então, Sim. então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a Marisa pelo convite, né? E é sempre bom, quando nós somos convidados a fazer algum estudo, que o primeiro beneficiado somos nós, né? Nós é que aprendemos primeiro. Então, o prazer ainda foi maior ainda quando ela falou que queria que eu falasse do nosso irmão José Grosso. E é um companheiro nosso de jornada, né? Na nossa casa tem o nome dele, Casa Espírita Irmão José Grosso, aqui em Muriqui. E uma das recomendações, quando o irmão começou a se apresentar na nossa casa pela primeira vez, ele não queria o nome dele lá na porta. Ele falou que não queria que eu colocasse o nome dele. Ele achava que toda casa espírita tinha que ter na frente a seguinte mensagem: Casa Espírita, aqui se aprende o Evangelho de Jesus. E aí, quando ele recomendou para nós fazermos essa colocação dessa frase lá na porta, eu falei assim, gente, todo mundo achou muito bonito, né? Mas eu fiquei pensando, já reparou a responsabilidade que ele está nos colocando? Que se alguém está aprendendo, porque tem alguém ensinando, não é isso? Então a responsabilidade nossa passa a ser grande, porque quando a gente ensina, eu acho que nós primeiros temos que começar a exemplificar. E o nosso irmão, ele começou a caminhar junto conosco. A nossa casa fez 15 anos esse ano. E ele praticamente caminha conosco. Nós tínhamos a nossa casa tinha o nome de Espaço de Luz. Assim que nós começamos, que aqui em Muriqui começamos a reunir um grupo de amigos e assim nós começamos a casa como Espaço de Luz. E com o decorrer do tempo, mais ou menos de 1 ano e meio a 1 ano, quando nós estávamos já firmes nas nossas reuniões mediúnicas, começou a aparecer uma irmã. Ela se apresentava como uma freira, né? O nome dela é Irmã Ada. E ela sempre falando que todos ali que estavam junto de nós, na nossa casa, eram trabalhadores da seara do seu José Grosso. E assim foi o primeiro contato que nós fomos tendo com esse espírito maravilhoso que hoje nos acompanha, nos orienta, nos protege, nos ilumina, nos aconselha. E ele sempre, quando vem, ele sempre fala 2 frases, ele sempre está lá conosco. Quando ele chega, ele fala uma frase assim: ninguém consegue uma estrada iluminada atirando sombra no caminhos alheios. Uma grande verdade, né? Como é que eu quero luz para mim se eu estou jogando sombra para os meus companheiros? Então, é uma das frases que ele fala muito. E sempre quando ele vai embora, uma frase que ele sempre fala lá conosco na nossa casa, ele fala assim: vamos abrir espaços para alegria. O sorriso, isso sim contagia. Então, é um irmão que nos traz alegria, né? Ele está sempre ali, ele não é bagunceiro, pelo contrário, ele é até muito rígido, ele nos cobra muito trabalho, ele acha que casa espírita tem que abrir todos os dias, e a nossa casa, por enquanto, nós só não abrimos domingo. Mas lá nós temos atividade de segunda a sábado na nossa casa. A nossa também, né? Só falta abrir domingo. Que bom, que bom. Então, seu Zé Grosso fica feliz com vocês. E aí, quando ele chega, que geralmente a maioria das... Nós só na quarta sábado, que nós temos trabalhos pela manhã. Na maioria dos outros dias é tudo à noite.
E quando ele chega, ele sempre fala assim para nós, boa noite. Ele dá aquele boa noite bem grande, né? E a gente sabe que é uma frase muito conhecida para os espíritas que trabalham com o nosso irmão José Grosso, que ele chega sempre com essa alegria, nos transmitindo essa fé, né? Transmitindo para nós essa alegria no cumprimento dele. Então, nas suas comunicações também é assim que ele age, né? E aqui na nossa casa ele é muito querido por todos, principalmente pelas crianças. Interessante, as crianças da nossa evangelização adoram seu Zé Grosso. E ele é muito carinhoso com elas, né? Então, é um ceareiro de Jesus que nos traz sempre palavras esclarecedoras, traz sempre para nós palavras acalentadoras, passa para nós assim, principalmente para as crianças, como se fosse assim uma brisa suave, né? Mas ele sempre nos traz para nós uma energia e uma positividade muito grande. Então, muitas das vezes, a gente está titubeando em começar alguma tarefa, está titubeando em fazer alguma ação. Ele, quando vem conosco, ele já chega com aquela decisão pronta e nos fortalecendo na nossa fé, dizendo, vamos embora que estamos juntos. E aí, vamos aqui falar para você como é que iniciou essa dedicada presença desse espírito junto a toda a comunidade espírita, né? Então, no ano de 1949, a Grande Guerra já havia silenciado as suas armas, né? A Guerra Fria assustava toda a humanidade, que ainda estava, né, com as suas almas estilhaçadas pelo erro das batalhas, pela quantidade muito grande de morte. E quando, no dia 25 de agosto, numa casa espírita em Belo Horizonte, os abnegados espíritos de Irmã Sheila e Joseph Kleber apresentou ao palco da Boa Nova um velho amigo que era muito grato a eles, né? Que eles já haviam estado juntos desde a Germânia que atualmente é a Alemanha, né? Desde o ano de 751, que Sheila e Joseph Kleber, né, trabalhavam junto com o seu Zé Grosso. Tratava-se de uma reunião de materialização, nesse dia lá em Belo Horizonte. E no momento devido à disposição, os fluidos para o tal, foi possível materializar somente as suas mãos, do seu Zé Grosso. Então, ali já estavam mostrando que ele era um irmão que gostava de trabalho, né? Eu nunca vi, mas já recebi informação que na Casa Espírita de André Luiz, no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem essas mãos dele. Você já viu, Marisa? Já sim. Lá tem tipo um mini museu, né? Aham. Aí diz que essas mãos que foi materializada tá lá na casa de André Luiz. Aí, a partir desse dia, os companheiros do Glaucio, né, o irmão Joseph e o Glaucio e Sheila, começaram a dar início a uma caminhada de aparições. E aí ele começou a fazer suas aparições completas, né, não materializado, mas para aqueles médios que tinham a visão de conhecer esse espírito. Segundo as primeiras comunicações, ele apareceu muito sério, muito sisudo, e não era bem assim que ele aparentava, né? Como ele era. Como nós, né? Nós temos pessoas que olhamos elas assim, vemos ela muito sisuda, muito séria, mas quando a gente começa a ter contato, a gente vê que não é bem assim, né? Então é só aquela aparência da casca grossa, mas realmente ele não era. E aí foi começando a ele se comunicar através de psicografia, através de psicofonia, por meio de vários médios. E ele sempre se referia, uma frase que ele também sempre fala nas comunicações dele, tanto psicografia como psicofonia,
que ele é uma folha caída dos ventos do norte. Ele sempre fala assim. E aí, junto a Palminha, foi um outro espírito também, que trabalhou muito com o nosso irmão José Grosso, um de seus irmãos, na última romagem terrena. Passou a trabalhar ativamente, além de sua encarnação na Germânia, que atualmente é a Alemanha, né, como eu falei anteriormente, se que ele renasceu na Holanda, exercendo um cargo alto de adido diplomático na corte de Francisco I, o rei da França. Então, foi uma das também encarnações que nós sabemos do nosso irmão José Grosso. Certamente ele teve outras caminhadas, né? Que a gente não pesquisou, mas não conseguimos descobrir. Como é sabido, ele já foi médico na Espanha em 1896. Aliás, ele já foi médico na Espanha, mas em 1896 foi a última reencarnação dele aqui e a mais recente que ele teve conosco, que foi quando ele reencarna lá no Ceará, próximo a Crato, né? O nome dele era José da Silva. Ele era de uma família de 9 filhos. O pai dele era o seu Jerônimo e a mãe dele a dona Francisca. E desses 9 filhos, ele era o número 3. Depois dele ainda tinha meia dúzia, né? E ele era muito dedicado à família, embora ele não seja o mais velho, ele sempre se preocupava muito com a educação dos irmãos, com o sustento da casa. E aí era a década de 30, né? Na década de 30 ele já estava adulto, então ele foi quando começou a surgir as primeiras ideias do grupo de Lampião. E aí como é que foi a primeira ideia do grupo de Lampião? Era aquele Robin Hood brasileiro, né? Que ele queria tirar dos pobres para dar para o rico e tentar... Ao contrário. Desculpe. Tirar do rico e dar para o pobre, coitado dos pobres, né? Ele queria tirar do rico e dar para os pobres, porque nós estava passando aquele pós-guerra. Então estava tendo a dificuldade, era muito grande. Hoje em dia, a dificuldade já é grande lá no Nordeste, imagina na década de 30, num pós-guerra, né? E aí o seu Zé Grosso se encantou com a ideia do cangaço, e a ideia realmente era boa, e nos anos de 1932, ele registrou, lá em 1932, lá no Ceará, registrou uma das piores estiagens. E essa ocorrência climática, que é terrível, né? Teve suas consequências, vieram juntar-se ao fenômeno do cangaceirismo, que era a formação do grupo do Lampião, né? E nas condições sociais vigentes, pelo sertão, já espalhava lá a notícia do grupo de Lampião. Lampião já começava a se tornar famoso, com a sua figura, né? Meia romancesca, ele com a Maria Bonita, associava-se ele a um herói. Então, ele caminhava aquelas caatingas nordestinas, né? Ele achava que ele poderia ser aquele guerrilheiro, ele poderia se juntar àquele grupo para somar e ajudar aos irmãos, né? Então, ele sonhava, como o resto de todos os sertanejos nordestinos, com uma terra de paz, sem fome, com uma justiça amparando também a todos, aos pobres, aos fracos, não somente aqueles que tivessem alguma coisa a mais, né? E animado por esses anseios, vai o seu Zé Grosso integrar ao grupo de Lampião. Por ocasião da passagem do grupo de Lampião pela cidade de Oroz, que hoje é um dos municípios do estado do Ceará. E aí ele se junta ao bando de Lampião. Aí, nesse juntar ao grupo de Lampião, ele começou a perceber que eles extrapolavam nas suas aspirações, que agiam, muitas das vezes, de forma incorreta, com os seus princípios de valores. Então, aquilo fazia muito mal para o seu Zé Grosso, né? Ele não era com aquele objetivo que ele entrou no grupo. Então, como não tinha muito a fazer,
além de nunca manchar suas mãos no crime, o que ele passou a fazer? Ele falou assim, eu não vou fazer a mesma coisa que esses companheiros estão fazendo, mas eu posso ajudar. E aí ele passou a informar os lugares que seriam invadidos pela turma do Lampião, que a turma do Lampião ia muito atrás das mulheres, né? Os cangaceiros lá violentavam as mulheres. Então ele ia e avisava as mulheres e as crianças para eles se fugirem, né? Saírem de lá. E assim foi indo, 1, 2, 3, 4. Passado mais ou menos quase 2 meses, Lampião começou a ficar desconfiado que tinha alguém dentro do grupo dele avisando. Tanto que numa das últimas cidades que eles chegaram, a cidade estava praticamente vazia. Não tinha ninguém na cidade. Aí o que fez Virgulino? Virgulino era o nome do Lampião, né? Preparou uma emboscada para descobrir quem é que era o traidor. Quando nessa armadilha, um dos seguranças foi pego, que foi seu Zé Grosso, pegou seu Zé Grosso, fazendo as informações. E aí pegaram seu Zé Grosso, levaram até a presença do Lampião. Lampião muito aborrecido, né? Irado. O que Lampião fez? Pegou a folha do mandagaru, né? E furou os olhos do seu Zé Grosso. Furou os 2 olhos dele. E largou o seu Zé Grosso lá para trás e o bando seguiu em frente. Aí, nesse período, o que aconteceu? Ele começou a vagar, cego, pela mata. Aí teve uma outra infelicidade. Ele caído no chão, foi picado por uma cascavel. Ele já estava fragilizado, porque aquele problema nos olhos dele já tinha dado uma infecção praticamente generalizada no corpo dele. E aí veio a picada de cascavel e ele veio a desencarnar. Houve o desencarne do seu Zé Grosso, a família só soube do sumiço dele, mas só conseguiu achar o corpo, né? Mais ou menos quase 2 meses depois de que o Lampião tinha furado os olhos dele. E aí chega seu Zé Grosso no plano espiritual. Quem é que vai e recebe o nosso irmão José Grosso? A nossa irmã Sheila e o nosso José Kleber, né? São os 2 que recebem ele lá no plano espiritual. Então, como nós sabemos, que lá antes eles já tinham trabalhado, né, em 751, encarnados, eles já eram amigos. Então, eles já tinham essa amizade. E aí ele nos faz encontrar pessoas que, de certo, marcaram a vida do seu Zé Grosso. E aí ele tem um livro chamado Flores Também Florescem no Inverno, da médium Shirlene Campos, e ela fala um bom trecho sobre a vida do seu Zé Grosso. E aí ela conta que aos 12 anos ele trabalhava numa venda de um senhor chamado Nonico. Quando chegou na cidade, um circo. Seu Zé Grosso ficou encantado com aquele circo, né? Então, quando ele viu aquela lona colorida ser esticada, aquela movimentação toda, aquilo foi contagiando ele, e ele disse que não podia perder, e assim ele foi. Na primeira, contou lá as moedinhas dele, e na primeira apresentação do circo, lá estava o seu Zé Grosso. E ele se encantou realmente ali pelo circo. E aí ele foi correndo para conhecer, quando acabou o espetáculo, ele ficou encantado com o palhaço. O nome do palhaço era Pururuca. E ele ficou encantado com o palhaço Pururuca, que era realmente uma alegria para todas as crianças, né? E ali eles conversaram muito, né? E os trajes do palhaço chamavam muita atenção do seu Zé Grosso, né? E aí o seu Zé Grosso foi e falou assim, é isso aqui que eu queria para mim. Eu não queria ficar naquela venda. Eu queria
essa vida do circo, né? Então ele sonhou em ser um trabalhador lá do circo. Aí o palhaço falou para ele, ó, então você não sabe fazer arte circense nenhuma, né? Você aqui vai ser um amarra-cachorro. Aí você, amarra-cachorro? O que é isso? E não sei se hoje em dia ainda é chamado assim, mas lá na época, amarra-cachorro era aquele que faz tudo dentro do circo, né? Que varre, que limpa, que ajuda a subir corda, ajuda a montar tudo. Então era amarra-cachorro. E assim, e aí para o Zé Grosso também foi bom, que ele ganhou uns trocadinhos a mais do que na venda. E aí ele podia ajudar melhor lá na casa dele, né? E aí o circo tinha que ir embora da cidade. O palhaço Pururuca sentou e conversou com ele. E falou que, devido à vida do circo, e ele tinha uma preocupação muito grande com os irmãos, com o pai e com a mãe, que não seria uma boa ele continuasse ali, que ele procurasse algum trabalho mesmo na própria cidade, para que ele não saísse, não abandonasse a família. Mas sempre que puder, nós vamos estar sempre em contato. E o tempo passou, e aí o que aconteceu? Nosso irmão José Grosso, nessa altura, ele já havia desencarnado, né? Quando ele chega lá na colônia do Nosso Lar, ele vê um rosto conhecido. Ele ficou olhando e durante uma conversa, ele descobre que aquele homem do qual ele estava falando e chamou muita atenção dele era o palhaço Pururuca. Ó, foi uma alegria dos dois, né? Os dois se reencontraram, conversaram muito e para ele fez muito bem e para o palhaço também, né? E aí eles se tornaram muitos amigos e caminharam muito tempo juntos lá na espiritualidade, né? E nós não soubemos, eu tentei pesquisar, não consegui nenhuma figura a respeito desse palhaço, né? E tem outra coisa também que a gente não consegue ver, é nenhuma imagem do seu Zé Grosso com os olhos abertos, né? Quase todos os pintores que reproduziram a imagem dele, ele está sempre de olhos fechados, né? Então também a gente não vê essa imagem dele, né? Que um olhar mesmo fechado, que nos passa uma sabedoria. Ele para a gente, quando muitas das vezes lá na nossa casa, que a gente nos deparamos com aquela imagem que nós ganhamos, né? Foi até um artista, eu esqueci o nome dele, um artista de Mangaratiba, que na primeira manhã de setembro que nós tivemos lá em Mangaratiba, no Colégio João Paulo, ele fez a pintura a imagem do seu Zé Grosso e deu de presente. E aí botamos no salão. E aí o Zé Grosso continuou lá, né? Auxiliando a todos, e sempre com esmero, que é característico dele, né? E é também uma característica do nordestino, né? O nordestino é duro na queda, né? Ele não se abate com facilidade. E aí o tempo corre, e esse abnegado espírito tem sido em todos os momentos a alegria fraterna em todos os lugares que ele se apresenta. Ele é sempre a mão que socorre, ele é sempre uma palavra que nos esclarece, que nos conforta. Realmente, ele para nós, ele diz que nós e eles somos servos de Jesus. E ele nos ensina a servir com amor, com desprendimento, né, nos caminhos da nossa vida. No ano de 1940, desde o ano de 1949, que ele vem aparecendo em reuniões de diversas casas espíritas, né? E ele, numa das últimas, que eu vou ler aqui um pedaço, se vocês me permitem, uma mensagem que ele deixou lá na nossa casa. E ele nos diz assim, ó: nesse grande cenário em que nos encontramos, incessantemente lidamos com situações as mais inusitadas possíveis, algumas das quais chegamos a considerar
impossíveis. Outras, vamos mais à frente e julgamos ser imagináveis. E, diante de determinadas citações, chegamos a colocá-las no campo dos absurdos, das inconveniências, ou simplesmente as atribuímos ao campo das fantasias que pulam no imaginário da criatividade humana. Na realidade, muitas vezes preferimos atribuí-los ao mundo da fantasia, negando as realidades que cercam, no afã de preender fuga do campo das verdades. Consciente de que, uma vez que admitimos determinadas realidades, seria necessário assumirmos responsabilidades e atender aos processos interiores de renovação de conceitos e alteração de conduta. E como tudo isso se traduz no amplo processo de mudança, muitos preferem a omissão ou as negativas imperiosas, como se assim pudesse fugir às verdades que os cercam, fazendo de tal conduta um álibi para justificar as suas irresponsabilidades que campeiam na atual experiência. Muitos assim procedem, como se pudessem, ao negar as realidades, fugir delas ou buscar a chancela de inocência que possa os absorver perante os tribunais da própria consciência. Neste atual estágio, no qual o materialismo campeia solto e bravio e a irresponsabilidade se tornam a tônica dos comportamentos, passa-se a viver a torpeza de sentimentos, a insensibilidade emocional e a indiferença dos comportamentos. Temos nos portado como se o ser humano não tivesse nenhuma responsabilidade em relação a nada e a ninguém, como se o mundo fosse somente uma obrigação de Deus. Temos entendido que a vida não tem outra finalidade, a não ser a obrigação de satisfazer os nossos desejos pobres, de possuir e de viver isentos de qualquer esforço e responsabilidade. E aí eu lhes pergunto, e as lágrimas ali choradas? Sei lá, é problema de quem chora. E as dores que antes são vividas? Não vi, não senti, isso não é problema meu, não é da minha conta. E a criança que enlanguece de sede? Sei lá, eu não sou o pai delas. E aquele lá que está prestes a desmoronar? Problema de cada um, eles que se virem. E a nossa casa espírita? Ué, problema do presidente. E a nossa reunião de evangelização? Problema do coordenador. E o mundo? O mundo, problema dos governantes. E a vida? Sei lá. Isso não é problema meu, é problema de quem vive. Entretanto, essas mesmas pessoas gritam e clamam ao Senhor diariamente misericórdia. Querem, de qualquer forma, mais facilidade na vida, a ser acanhonhada por maiores gozos sociais. Pedem reverentemente a Deus que abençoe suas carteiras e lhes conceda viagens que protejam os seus, que ajudem para que não tenham trabalho com nada. Assim, exigem de Deus num canto e cultuam a ociosidade no outro. Enquanto isso, nas horas vagas,
Eles ainda sem velas vivem mercadejando com a vida e exigindo aquilo que eles mesmos não oferecem a si mesmo, quanto mais ao próximo. Brinde viver e passa a vida brincando como se fossem eternos. E como se a vida verdadeira fosse a material. Brincam como se a experiência espiritual fosse apenas um acaso, no grande mar das possibilidades eventuais. E assim, eles levantam diariamente frutuosos altares à materialidade, cultuando incessantemente a si mesmo, narcisos da alma, caminham preocupadíssimos com o corpo, com os ardonos, com as vestes, com os seus calçados, com os status, com suas receitas pecuniárias. Oram diariamente para que os shoppings jamais fechem as suas portas. Cuidam das aparências como se cuidassem de um bem muito precioso, de um diferencial verdadeiro para os encaminhamentos futuros. Eles se preocupam com a plástica do sorriso, com o olhar cinematográfico, passam horas treinando o andar, as expressões faciais, praticam a elegância e lêem compêndios e mais compêndios nos quais os ensinamentos se dirigem ao aprendizado da etiqueta. Dessa forma, passam a vida, botam os templos religiosos à cura de benesses de Deus, dos favores dos santos, da misericórdia dos espíritos. Acendem uma vela para si mesmo e outra para qualquer um que se opõe a ajudá-los. E até mais de uma para alguém que os possa conduzir às passarelas da fama ou aos páramos da sociedade. Aí aqui eu vou pular, porque ela é meia grande, eu vou aqui para o final. Ó. Quer saber qual é a solução? Do Evangelho de Jesus. A doutrina dinâmica, esforço decidido em efetuar mudanças e posicionamento devocional. Bem, existe outro meio para nos melhorarmos? Infelizmente, não. Pela gravidade das realidades que nos cercam. Porque aqui nós não lidamos com fantasias. As soluções passarão, inevitavelmente, por Jesus, Kardec e você. A nossa fala, ela parece dura? Sim, realmente pode. Mas não há aqui a pretensão de transgredir em momento nenhum a verdade. Não aumentamos nada, em um mínimo ponto sequer, a realidade vista. Eu não tenho e nunca tive a mínima pretensão de desagradar a ninguém, em nenhuma situação. Mas também nunca me permiti agradar quem quer que fosse, simplesmente pelo intuito de bajulação. Jamais fui de bajulações e me dei a bajulações. Eu não me permito transgredir com a verdade. Muitos me chamam de duro, outros de bravo. Alguns chegam a dizer que eu sou sem educação. Outros dizem que sou um espírito grosseiro. Na realidade, isso muito pouco me importa. Importa-me mesmo a minha consciência, a realidade, a verdade. E a minha consciência, eu realmente não me permito declinar. Eu sou simplesmente, verdadeiramente uma topeira, quem sabe? Aliás, isso seria uma afronta a esse animalzinho tão especial e muita pretensão minha. Mas tenha certeza que sou amigo, sou presente, sou diligente e tenho em si as minhas responsabilidades. Nós estamos te ouvindo, Sérgio. Congelou, Marisa. Congelou.
Sérgio. Que pena. Estava aqui extraviado. Pede para ele para tentar entrar novamente, Marisa, por WhatsApp. O finalzinho da mensagem. Gostei desse Zé Grosso, hein? É grosso, mas maravilhoso. Eu caí, né? Caiu. Caiu, mas levanta. Eu caí, mas voltei. Você pode repetir Voltou. a mensagem? Então vamos lá, eu vou falar para terminar. Quando eu resolvi, eu acho que eu parei aí, não foi? Isso. Quando eu resolvi passar essa mensagem, é porque identifiquei nessas linhas a presença de alertivas importantíssimas para nossas reflexões, para o nosso reposicionamento perante a vida. Muitos lances aos quais eu não me canso de referir, de falar, de explicar, de cobrar, de exigir, de alertar. O que também me faz assiduamente repetitivo, por tanto zelo para com estas questões. Mas se assim eu faço, é porque desejo a todos vocês o melhor. E vivo a cada um, vivo a cada local a que compareço e torço por cada um. E quero ver o bem e o crescimento de todos aqueles que comigo convivem nas noites que transcorrem nossos exaustivos trabalhos. Exaustivos, mas maravilhosos, que tanto bem têm feito a muitos e que tanto crescimento e modificações profundas têm provocado em nossas vidas. Muito especial, agradeço a Sheila, nossa instrutora querida, e curvo-me agradecido de coração genuflexo a Maria de Nazaré, a grande fiadora de todos os nossos empreendimentos, pois sem ela seríamos simplesmente Parece que congelou novamente. Será que ele tem como mandar depois no grupo essa mensagem? Sérgio, Oi. querido, será que você poderia depois, por gentileza, mandar essa mensagem para mim e eu passar para o grupo? Mando sim. Mando sim. E ela tem mais puxões de orelha. É que eu pulei aqui duas páginas, porque ela é grande, né? Ultimamente, Você parou em Maria. puxão de orelha. Você parou em Maria. Oi? Você parou aonde ele falava de Maria de Nazaré. A Isso. grande fiadora. Vocês não pegaram? Não, finalzinho não. Sérgio, é que No você final, só caiu tá de dando novo boa e não noite. percebeu que caiu. Então, o finalzinho a gente não pegou. Então ele fala assim, né? Muito especial agradeço a Sheila, nossa instrutora querida, curvo-me agradecido de coração genuflexo a Maria de Nazaré, a grande fiadora de todos os nossos empreendimentos, pois sem ela seríamos simplesmente um nada. A todos vocês, os nossos agradecimentos pelo carinho e pela atenção. Rogo a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita alegria, José Grosso. E ele, de vez em quando, ele vai lá, realmente nos dá uns puxãozinhos de orelha, né? E aí eu comecei para a gente encerrar, que eu acho que eu já estou passando da minha hora, eu vi umas casas que ele já passou, né? E ele, hoje em dia, ele dá comunicação. Na Fraternidade Espírita Irmã Glaucios, a Fraternidade André Luiz, todos dois em Minas Gerais. No Centro Espírita José Grosso, na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e Centro Espírita José Grosso, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Na União Espírita Diogo de Vasconcelos, Lisboa, em João Pessoa, na Paraíba, na Casa de Emmanuel e na Casa Espírita Irmão José Grosso. E na Caravana Maria de Nazaré. E na Caravana Maria de Nazaré. Aí, para encerrar, o hino do Zé Grosso. Isso. Não sei se vocês vão aturar cantando. É isso que eu ia te pedir, Zé. Porque Bora! Adoraríamos! Bora! Sérgio,
nós temos a felicidade de ouvir o Zé Grosso cantar no trabalho da Caravana Maria de Nazaré, através da médium Luciana Marins. E eu queria que você cantasse, porque eu sei só uma parte. Canta que a gente ajuda, que a gente vai lembrando. Ih, caiu. Depois fala com ele que o Zé Grosso também dá mensagem lá no CERJ, na equipe do ENEF, que ele é um dos mentores. Ele é da equipe espiritual do ENEF. Ele sempre, todo ano... E ele lá na própria caravana, né, Marisa? Ele vem com alegria, mas ele vem com seriedade, né? Então é o que ele sempre passa para nós, né? Ele passa muita alegria. E aí o hino do seu Zé Grosso, ele fala assim, ó. Me desculpe pela voz, não sou nenhuma Luciana Marins, mas vou tentar aqui, né? José Grosso, irmão querido, bom semeador, nos caminhos tão florido, esplende amor. Entre aplausos de alegria, vibramos nós, ao ouvirmos nesse dia a sua voz. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz. Mensageiro de bondade, envolto em luz, semeando a caridade que a Deus conduz. Bendizemos sua presença, bondoso irmão, ao sentirmos nessa crença o coração, a vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiros, nós rogamos sua luz. É o hino do seu Zé Grosso que nós cantamos lá sempre. Que lindo. Gente, eu acho que eu consegui passar, né, mais ou menos a história um pouco do nosso querido irmão José Grosso, essa comunicação bonita que de vez em quando ele dá, e depois eu encaminho para vocês. Eu tenho salva, eu digitei e tenho ela salva no notebook, e depois eu mando para você. Aí você passa para os nossos irmãos. Tá bom, Marisa? Eu queria te dar uma palavra, te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, por ter vindo falar do Zé Grosso, que é esse amigo que a gente, nesses anos todos de caravana, a gente se acostumou tanto a ter a presença dele na caravana, que sem vaidade nenhuma, quando a gente está indo para a caravana, é como se qualquer um encarnado estivesse andando junto. Então, quando a gente chega lá, que a gente não vê a manifestação dele, a gente fala, ué, cadê o Zé Grosso? E é tão engraçado que não só eu faço essa indagação mental, e a própria Luciana, a Sônia, e muitas vezes a gente faz, ué, cadê o Zé Grosso? Daqui a pouco surge ele dando aquela gargalhada gostosa e cantando, não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. E ele ri, né? E aquela gargalhada contagia a gente. A gente, às vezes, estava chorando durante a reunião. Ele chega e dá aquela gargalhada, contagia a gente de verdade. E esse irmão querido, que a gente tem certeza que não se manifestou aqui de forma ostensiva, mas que está aqui junto da gente, foi olhar cada um de nós aqui no nosso cantinho, na nossa casa, botar aqueles remedinhos naquelas águas que cada um de nós colocou no cantinho. A gente agradece profundamente a Deus pela tua presença, Sérgio, pela presença do Zé Grosso e por ele falar no final da mensagem uma coisa na qual eu venho realmente pensando: sem Maria de Nazaré, que é a Divina Mãe de Jesus, nós não seríamos nada.
Porque a gente sabe que tudo que acontece é a mãe que pede para o filho. A mãe vai e pede para o filho. Ela pediu para ele transformar água em vinho. Ele falou, mulher, ainda não é a minha hora, mas ele fez. Então, a gente sabe que num pedido de mãe, quantos pedidos Maria de Nazaré tem enviado ao nosso governador planetário para que tenha misericórdia e piedade de todos nós? Quantos? Muito obrigada por essa lembrança, muito obrigada, Sérgio, que Deus te abençoe a sua casa, abençoe os seus. Muito obrigada, Zé Grosso, muito obrigada, Mãe de Nazaré. Quem quiser falar, fale, gente, que eu acabei. Não eu choro, porque eu sou chorona. É a Vedel Eu posso falar uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês? Pode. Nós estamos comprando o prédio da nossa casa, né? Eu ia falar Tá uma luta danada, estamos em 30 prestações, pagamos a 25, faltam 5. Mas quando lá no começo, a coisa estava muito complicada. E aí o que aconteceu? Nós só tínhamos na poupança 50 mil. E nós tínhamos que arrumar 150 para dar de entrada. O homem só queria fazer coisa conosco, nós desse 150. E ali nós começamos, né? Vai dali, vai daqui, faz almoço, faz isso, faz aquilo. E foi muito. Faltava, na realidade, 50 mil. E o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E tem um ato de conversar com o mar. Eu adoro conversar com o mar. Aí eu gosto de dar a minha cadeirinha, eu boto a cadeirinha, mas na areia, mas meu pé na água, sabe? Eu sentado lá olhando o mar, o que quem vai fazer, o que vão. E a gente tinha um prazo para entregar. Comprar, vou entregar a casa. Aí veio uma voz e falou assim no meu ouvido: procura a dona fulana. Eu disse, procurar a fulana. Dona fulana católica de carteirinha, não entrou lá na nossa casa. Procura a dona fulana. Fui para casa, aqui deve ser um espírito encalhão que veio aqui no vidro. Aí no dia seguinte, a reunião única, né? Quando eu sentei lá na cadeira para começar a reunião única, mesmo antes de começar, a mesma voz veio: você não for procurar a fulana. Aí eu falei assim, mas como eu vou procurar a dona fulana? Para você ir, quem mandando esse recado, seu Zé Grosso. É? Aí eu fiquei aquilo na cabeça. Noite eu sentei na da minha cama, orei. No dia seguinte, como um vidro de óleo de roba, né? Passei na minha cara e fui lá curar a fulana. Aí, ela chama de Serginho. Aí fiquei pensando assim, sabe que deve ser? Ela tem 45 imóveis aqui. Aí eu falei, vai ver que é um dos imóveis dela, pra gente, para um dos imóveis dela. Porque eu fiquei imaginando na minha cabeça, né? Aí eu fui lá, sentei lá, achei lá minhas plantas, conversei com ela. Aí ela virou para mim e falou, ela faz um pandeló, que é uma delícia, eu adoro o pandeló que ela faz. Serginho, você pode vir aqui amanhã comer um pandeló comigo? A gente toma um café e aí eu dou uma resposta. Aí eu falei assim, bom, aí dei um beijo nela e foi embora. Dia seguinte, eu lá com o pandeló, sentei, temos um papo. No final do pandeló, ela foi um envelopinho pequeno, me deu um envelopinho, eu com uma blusa que ela pode, tem um bolso. Peguei o envelope, botei, desci a ela. Fui embora, né? Fiquei com vergonha de abrir na frente dela. Cheguei no carro, peguei, a curiosidade, né? Eu peguei, abri o envelopinho e abri o cheque. 50 mil reais. Olha, Marisa, eu chorei tanto. Eu falei assim, garoto, vai ver 5 mil. Aí eu falei, não, Sérgio, não é nem isso que você está usando. Mas como posso ficar isso?
Eu não quero pagar. Eu estou dando a casa espírita. A única coisa que eu quero é que você comprometa comigo. Vocês lá nunca deixem de ver o bem a ninguém. E ninguém que esteja na porta batendo, vocês não deixem de atender. Aí tá lá mesmo. Aí peguei aqueles 50. Quando eu cheguei, contei para todo mundo. Aí todo mundo quer. E uma das condições é eu não falar o nome dela para ninguém. Então ficou uma coisa entre eu e ela, né? Mas olha só, lá na praia, buzinou no meu ouvido, eu não acreditei. Na reunião mediúnica, antes de começar, ele veio e falou comigo. Veio um check-in de 50 mil, minha irmã. Só eles mesmo, né? Era isso que eu queria contar com vocês. Ele nem foi na praia, ele Dividir com vocês, né? pediu para alguém te dizer e você não acreditou. Meu irmão, quando o trabalho tem que ser, tem que ser. A vida, muitas vezes, fala sim e fala não. A gente tem que pedir a Deus sabedoria e discernimento para entender o sim quando é sim e o não quando é não. E confiar sempre. Olha, o Eunápio, ele está aí e levantou a mãozinha. O Eunápio é um companheiro nosso, lá de Jacarepaguá, quer falar com você um pouquinho. Pode falar, Eunápio. Ele fala pra caramba. Vocês estão me escutando direitinho ou tá ruim? Perfeitamente. Sim, tá bom. Estão me escutando direito? Sim. Começou a falhar com a imagem. Então, expressar rapidinho. Tira a imagem. Quando estiver escutando, você me fala. Eu escrevo depois, tá? Porque a internet está péssimo onde eu estou. Tira a sua imagem, Renato. Só uma curiosidade. Há uma banda chamada Boiadeiros. Oh, peraí. Isso. Tira a imagem. Beleza. Melhorou? Melhorou. Pois bem, há uma ala na Umbanda chamada Boiadeiros. E há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, eu escutei um negócio que eu achei muito interessante, dizendo que, falando sobre cangaço, um deles lá expressando a opinião dele, né, num centro de Umbanda. E aí, esse boiadeiro chegou e falou que há uns tempos atrás, né, por um espírito de luz que trabalha num centro de mesa, ele não Lampião foi convidado a trabalhar no grupo de Zé Pilintra, né, no mundo espiritual. Depois de um tempo, tentando perguntar quem era esse espírito de luz, deu a entender, né, que era o Zé Grosso. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida do Zé Grosso para entender a relação dele com o Lampião, que eu não sabia até então. Aí eu descobri, geralmente, como o Zé acabou de falar, né, justamente essa relação íntima que os dois tiveram na época de 1930. Né? Eu acho bem interessante. Só estou aqui pontuando essa observação que eu acho bem interessante mesmo. Adorei a palestra, muito boa. Hein? Vocês escutaram o que eu falei? Sim, escutamos. Sim, escutamos, sim. Zé, é muito provável que o Zé Grosso tenha intercedido pelo Lampião na espiritualidade. É quase como 2 e 2 são 4. E é muito provável que, para começar a sua ascensão espiritual, ele tenha começado mesmo a trabalhar nesses trabalhos terra a terra. É muito plausível e muito possível. Entendeu? A gente nunca vai saber, a não ser que pergunte. Engraçado que, enquanto o Sérgio falava, eu fiquei me perguntando onde será que está Lampião? Entendeu? Se ele já começou a sua jornada. Um dia, Sérgio, quando você estiver num colóquio mais íntimo com o seu José Grosso, pergunte para ele. Pergunta se foi ele que resgatou o Lampião. Não vou perguntar assim, não. Deixa desintimidade, menina. Pergunta só pelo Lampião. Esses tricotões de espiritualidade é interessante saber. Agora o nosso amigo Luciano, lá de Mangaratiba, vai falar contigo, Sérgio. Fala, Luciano. Opa, boa tarde, Sérgio.
Eu acho que o Sérgio caiu. Boa tarde, meu irmão. Ô, queridão, como é que estamos? Cai não, estou te escutando. É que Tá me a escutando, internet... não? Sim, alto e claro. É só a título de ilustração, e para quem tiver interesse, mas não curiosidade, naturalmente, quem tiver interesse de conhecer um fragmento de uma comunicação do José Grosso, nas nossas pesquisas, né, dos estudos que nós desenvolvemos, e no ano, inclusive, que eu descobri que José Grosso era um dos mentores do ENEF, né, o Encontro Estadual da Família Espírita, nós descobrimos que existe uma psicofonia dele no YouTube. Quem tiver interesse, ou talvez nem precise, eu vou tentar localizar e mando para você e coloco lá no nosso grupinho. É muito interessante. Eu não me recordo exatamente o teor integral dessa mensagem, mas ele fala da universalidade das religiões. Olha, com uma simplicidade, de uma forma tão quase ingênua, da maneira que ele coloca, respeitando, lógico, né, naturalmente, o momento em que ele existiu entre nós aqui, ao contrário, um pouco ao contrário do que acontece com a caravana, né? Eventualmente a gente participa, a gente sabe, já tivemos o privilégio de estarmos no momento em que ele, várias vezes, em várias ocasiões, né, se colocou através da Luciana. Mas quem tiver interesse, eu vou botar lá no nosso grupinho e também mando para você. Uma mensagem curtinha, deve ter uns 3, 4 minutos, mas é muito pontual a respeito dessa questão que nós colocamos, a universalidade das religiões, guardadas as proporções e as características, né, peculiares a cada uma delas, mas pela mensagem dele existe um fio condutor que alinhava todas elas. E de uma maneira tão bonita, tão simples, tão de fácil digestão, que a gente acaba se sensibilizando por essa fala do Zé Grosso. Isso que eu queria falar. Primeiro, agradecer a sua participação aqui, mais uma vez abrilhantando as nossas tardes e trazendo, né, esse histórico singelo, ao mesmo tempo pungente, do José Grosso, né, sobretudo no final da existência terrena dele. Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo. Concluir. Oi, alguém quer mais falar? Ô, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Essa representação dos quadros do Zé Grosso, sempre de olhos fechados, não seria porque na última encarnação aqui no Brasil vazaram os olhos dele? Você me ouviu, Sérgio? Parece que não, Matheus. Sérgio? Oi, que minha internet tá horrível. Agora tá boa. Fala, repete, Maria. Esses quadros que fazem do Zé Grosso de olhos fechados, não seria porque é uma representação de que na última encarnação dele ele teve os olhos vazados? Não, né? Que com a folha do macaru, né? Que tem aquele espinho comprido. E aí o que aconteceu? Furou os dois olhos dele. Aí começou a ter a infecção generalizada, né? Aí cambaleando, praticamente caído pelo chão, ainda veio uma cascavel e deu uma dentada nele, né? Aí foi onde ele fez a passagem, que ele foi recebido lá. Aí foi por isso que, outra também que eu falei, a gente não encontra nenhuma pintura a respeito do seu Zé Grosso que ele esteja de olhos abertos. Todas ele está de olhos fechados. Nenhum pintor, ainda não encontrei nenhuma pintura que ele esteja com os olhos abertos. Só mais uma coisa, meu irmão. Você podia repetir o nome da médium que psicografou o livro Flores Também Florescem no Inverno? Peraí. É que eu te mandar depois? Tá bom, aí eu passo para o grupo. É porque eu tive que descer, Marisa. Tá lá em cima a minha folha. A minha internet lá em cima tá horrível. Tá bom, então, a gente está se encaminhando. Aí eu tive que descer.
Está lá em cima. Eu te mando junto com a psicografia do seu Zé. Tá bom. Então, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria saber se alguém quer fazer a prece final ou quer fazer alguma consideração. A Tati, o Zé Luiz, Josi, Raquel, Eliane, Nádia. Alguém quer falar alguma coisa antes da prece? Marco? Eu posso fazer a prece. Isso. Então, nós vamos encaminhando já para a nossa prece final. E o Marcos Heleno vai fazer a prece para encerrar nosso trabalho. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez, agradecidos pelo trabalho dessa tarde, trabalho muito especial, em que nós vimos que a tua bondade permite que o ser humano, ainda que colocado em situações negativas, no caso do nosso irmão Zé Grosso, no meio do bando de cangaceiros, ainda assim pode se destacar por fazer o bem. Isso nos mostra que a luz brilha onde quer que estejamos. E aí entendemos quando tu dizes, fazei a vossa luz brilhar. Senhor, que nós tenhamos coragem para tal. Porque é preciso coragem para vencer o mundo, para nos colocarmos inteiros em vossas mãos e confiantes em ti, passarmos pelos sacrifícios que o mundo impõe, mas conseguirmos continuar a caminhada no bem, exemplificando o teu amor. Seja conosco, Senhor. Ilumina nosso irmão que fez o estudo, nosso querido Sérgio, para que ele possa continuar à frente dessa casa de amor. Obrigado ao nosso irmão José Grosso e a toda essa espiritualidade maior que nos mantém focados no caminho do bem, focados em aprender a servir, para que um dia possamos ser realmente servidores vossos. Muito obrigado. A palavra à nossa irmã para encerrar a reunião. É assim, Senhor, essa prece linda que o Marco fez. A gente só tem que te agradecer, mas como somos pedintes da tua misericórdia, dá-nos forças, Senhor. Forças para continuarmos te buscando, sendo luz na terra nesse momento onde há tanta escuridão. Tem misericórdia da humanidade, misericórdia do Brasil, que Maria de Nazaré envolva toda esta nação com seu manto de luz. E dê forças, Senhor, forças para ultrapassarmos e atravessarmos esses períodos tão difíceis. Que a paz do teu amor e a luz do teu divino Filho, Mãe Santíssima, ilumine a cada um de nós neste planeta de amor. Graças a Deus. Graças a Deus.